Fala galera, tudo certo? Vamos começar mais um vídeo hoje? Então, nosso bate-papo de hoje é falar um pouquinho sobre as zonas de treinamento e como utilizar as zonas de treinamento dentro do nosso programa de treino, o que é algo muito tranquilo para algumas pessoas compreenderem, mas é algo tão difícil para tantas outras pessoas compreenderem. A gente faz o teste de 3 km e aí o que faz com isso, né? O que a gente faz com esse teste de 3 km, o que a gente faz com essas zonas de treinamento, onde é que a gente encaixa isso no dia a dia? E outra, eu vou trazer para vocês uma questão que surgiu lá no Instagram, numa caixinha de pergunta, perguntando sobre 4 km, como que eu deveria treinar para os 4 km, e também eu vou falar um pouquinho sobre pessoas que estão iniciando, porque essa prova de 4 km vai acontecer dia 30 de março aqui em Blumenau. Para quem está iniciando, para quem já corre, mas quer melhorar o seu 4 km, né, continuar o seu treinamento de uma maneira adequada, progressiva e evoluindo aos pouquinhos, e aqueles que já correm há mais tempo e buscam um pouco mais de alto rendimento, por mais que sejam atletas amadores, mas que treinam com seriedade e buscam dentro do treinamento séries um pouco mais intensas, com um pouco mais de carga, tanto de volume quanto intensidade. Como é que a gente pode ajustar essas zonas de treinamento dentro da sua rotina de treino, tá? Em 3 formas. Beleza? Então vamos lá. A gente fez o teste de 3 km neste final de semana aqui em Blumenau com a galera da Performance. Então, comecinho de fevereiro, certo? Vamos botar isso como um ponto que é super importante para falar depois o que fazer com esse teste de 3 km novamente, tá? Porque teve gente já perguntando para mim o que fazer com esse teste de 3 km e se a gente iria utilizar ele, se a gente ia refazer o teste de 3 km logo, né? Então eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, dia 1º, certo? 01, né? Primeiro, botei aqui primeiro março, né? É março, não é fevereiro, tô ficando doido. Março, tá? Dia 1º de março, a gente fez um teste de 3K, tá bom? 3km teste, certo? Feito, o que a gente faz com isso, pessoal? O que a gente faz com esse teste de 3 km? Bom, aqui a gente faz esse teste de preferência na pista de corrida, tá? Onde a gente vai fazer mais ou menos, não, 7 voltas e meia na pista, tá? Porque isso é importante falar o porquê. Porque aconteceu isso, inclusive, lá no treino. Quando a gente corre na pista, às vezes a distância dá um pouco mais, um pouco menos no nosso GPS, tá? Então, por exemplo, teve um aluno meu que percorreu 7 voltas e meia, mas na distância dele deu 3,3 km. Logo, o tempo dele, que digamos foi 10 minutos, né? O que seria igual a 3,20 por quilômetro, deu 3,10 por quilômetro. Por quê? Porque ele correu os mesmos 10 minutos em 3,3 km que o GPS errou. Então é importante a gente entender isso aqui. Teste de 3 km são 7 voltas e meia na pista de 400 metros. Porque isso aqui dão 3 km. E com este tempo aqui, a gente vai aferir o tempo de vocês de 3 km, essa capacidade aeróbia máxima, e com isso a gente consegue ter as zonas de treinamento, que são o quê? As famosas zonas, né? Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5, inclusive Zona 6. Bom, eu estou fazendo uma pós-graduação em treinamento de endurance, e aí ele se fala muito em 3 zonas que nós temos, né? Uma zona de mais baixa intensidade, uma zona de mais moderada intensidade e uma zona de intensidade alta, né? Então seriam uma zona 1, uma zona 2, uma zona 3. Tem gente que trabalha dessa forma, né? Onde a gente consegue trabalhar 2 zonas dentro dessa zona 1, a gente consegue trabalhar quase que 3 zonas dentro dessa zona 2, um pouquinho para cima, um pouquinho no meio, um pouquinho para baixo, e aqui tudo zona 3, tá? Então se alguém trabalha com esse tipo de nomenclatura, somente zona 1, 2 e 3, a gente se baseia por isso aqui, certo? Então vale sempre a gente lembrar, porque tem pessoas que às vezes trabalham com outros tipos de zona, Z8, Z3, Z6, e o que faz com cada coisa disso aqui é muito importante, porque senão a gente tem um monte de informação e não sabe o que fazer. E é por isso que eu vou falar com vocês hoje sobre a questão do treinamento, principalmente o que a gente faz com o nosso teste de 3 km, para que servem essas zonas e como a gente encaixa nossos treinos, respondendo aquela questão que veio lá do nosso Instagram, tá bom? Então digamos aqui, hipoteticamente, que o nosso aluno correu para 10 minutos, né? 10 minutos
nos 3 quilômetros, 3K, que é exatamente 3,20 por quilômetro, certo? Esse aqui é o teste do cara, tá? Então, pensando na questão desse teste, desse resultado, a gente consegue estimar que o teste, que o Z3 dele para 5 km fica muito... Um cara que corre para 3,20 é um cara que já é bem treinado, né? Então ele não vai ter uma perda tão grande de tempo para um Z3 dele de 5 km, vai ficar muito próximo. Para ele fazer uns 5 km, né? Ou até mesmo 4 km, que é a nossa questão lá do Instagram, ele vai conseguir trabalhar muito próximo dessa zona. Então o Z3 dele, uma prova de 5K, vai ficar muito próximo de 3,25 a 3,30, certo? Por quilômetro. Z3 para 5 km, certo? Para encaixar a nossa distância da prova que vai rolar na prova das mulheres aqui em Blumenau no dia 30 de março. Tá bom? O Z2 seria já eu vou falar sobre as zonas, mas seria uma zona mais baixa, mais lenta, né? Mais tranquila, mais confortável. Então a gente faria mais ou menos aqui entre 4,20, 1 minuto a mais, até 4,30 aproximadamente. Zona confortável, aeróbia, onde a gente desenvolve a nossa capacidade aeróbia também. Tá? Aqui muito mais intenso, aqui menos intenso, aqui menos ainda. Tá? Então aqui a gente pode falar entre 4,40, tá? A 5. Esse Z1, para esse atleta que corre 3,20, certo? Pessoas que correm menos, que têm menos experiência com corrida, talvez elas tenham uma margem um pouco mais para cima, mais confortável, porque senão fica muito apertado, elas não conseguem mudar apenas 5 segundos entre o teste de 3K e a prova de 5K. Até porque na prova o trânsito está fechado, tem mais pessoas ali trabalhando junto, né? Então a gente tem N fatores que podem auxiliar a gente a conseguir um bom resultado aqui, tá? E chegar muito próximo do teste de 3 km. Então por isso que tem uma margem de 5 a 10 segundos a mais no teste de 3, tá bom? Z4 seria aquela zona que a gente utiliza para fazer tiros de 200 metros até 1.000, 1.200 metros, né? Então ele fica um pouco abaixo de 3,20. A gente pode falar aqui em torno de 3,10, tá? Até talvez um 3,5, tá? Poderia. Precisamos de um intervalo que não precisa ser tão baixo, porque, por exemplo, se eu faço 10 de 400, né? Que são 4 km, intervalado, com intervalo parado ou ativo, que são coisas diferentes, mas é um intervalo, é muito mais fácil fazer 3,10 do que correr 3 km, por exemplo, a 3,20. São apenas 10 segundos de diferença entre o que eu fiz no 3 km direto, né, para fazer, digamos, um 10 de 400 ou um 5 de 800. Né? Então a gente consegue trabalhar muito próximo. Vamos dizer aqui 3,15, depende da pessoa, um 3,15, 3,10, mas até um 3,5. Então a gente tem uma margem aqui, né, que pega de 3,15 a 3,5, que vai encaixar o 3,10 também. Se é uma distância mais curta, consegue correr um pouco mais rápido. Se é uma distância um pouquinho mais longa, um pouquinho abaixo do teste de 3K com o intervalo, a somatória do treino, do volume de treino, com essa carga de intensidade, vai gerar um treino aí de velocidade, um treino intervalado. Né? O Z5 seria já, por exemplo, um treino um pouco mais intenso, onde a gente trabalha mais questão de VO2. Né? A nossa capacidade de aumentar a nossa capacidade de ter uma resposta fisiológica que vai fazer o nosso corpo captar mais oxigênio e mandar mais gasolina para o nosso motor, tá bom? Então vamos lá, digamos que seria uma série aqui de 3 de 1.000, né, onde a gente consegue fazer 3 de 1.000, aqui era 3 km direto, intervalado, com um bom tempo de intervalo, aí com 2 a 3 minutos de intervalo, tá? Às vezes mais, 4 de 800, né, em Z3, em Z5, 2 de 2.000 talvez, 2.000 já fica apertado, é difícil de fazer, mas quanto mais treinado, mais fácil a pessoa consegue, com um intervalo grande, para fazer um esforço muito alto, muito mais forte que isso aqui. Eu quero melhorar isso aqui, esse 3 km, então eu vou correr muito abaixo disso aqui, mais ou menos 3,5, né? Até às vezes, quem sabe, um 2,55, tá? Para a gente trabalhar, por exemplo, 3 de 1.000, 10 de 400 também, muito forte, com intervalo grande, para trabalhar uma zona baixa, para a gente realmente explorar nossas condições aí e fazer isso aqui melhorar muito, né? Mas isso aqui a gente trabalha muito menos, a gente trabalha com menos volume porque é muita intensidade, a gente tem que trabalhar menos na nossa rotina de treino, mas é importante trabalhar. O Z6 seria seria uma zona mais baixa que isso, né? Então eu não trabalho muito Z6, eu não costumo oferecer a zona Z6, mas eu explico que o Z6 ele é aquele sprintzinho, aquele gásinho final ali, ou inicial, pré-treino, onde a gente faz alguns estímulos de velocidade muito mais forte que isso aqui, mas por uma distância muito curtinha. A gente não treina isso porque não é que não precisa, mas
não é muito treinável na série normal do dia a dia ali. Então a gente encaixa o Z6 numa pré-série, né, de pista, ou corremos um 10 km com morro no final de semana e encaixa aí 5 de 200 metros Z6 no final do treino, tá? Com intervalo de 1 minuto, 2 minutos, para realmente trabalhar a velocidade, soltar as pernas aí após um 10 km com morro, uma rodagem de 15 km plano, enfim, é uma zona de intensidade muito alta, tá? E agora vem o caso, o que fazer com isso, né? O que nós fazemos com essas zonas aqui? A gente tem que estipular que nós temos o treino de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí tem pessoas que treinam pelo menos 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes ou até mais por semana, tá? Vai depender muito do nível de cada um. E a gente vai encaixar nossos treinos de corrida, galera, aqui de acordo com a nossa necessidade. Então vamos dizer que a pessoa vai fazer um treino um pouquinho mais leve aqui na segunda ou na terça, tá? Um treino de uma rodagem leve, tranquila, às vezes terminando de forma progressiva, como eu costumo fazer com o nosso pessoal, ou às vezes só uma rodagem leve mesmo, sendo na segunda ou na terça, né? Ou um ou outro, tá? Um treino, primeiro treino. Segundo treino, normalmente na quarta, né? Seria um treino um pouquinho mais forte, um treino intervalado, onde a gente vai trabalhar séries intervaladas, nosso segundo treino. Terceiro treino, e aqui na quinta a gente descansa, certo? Terceiro treino, sexta-feira, tá? Esse aqui talvez a gente pode variar, se a gente precisar por algum motivo, fazer uma troca, né? Às vezes a pessoa tem algum compromisso e tal, faz um treino aqui, né? Faz aqui o treino na quinta-feira se precisar, mas de preferência faz na sexta-feira nosso terceiro treino, tá? E aí, sábado e domingo, a gente tem uma outra possibilidade, trabalhar o quarto ou o quinto treino da semana, depende muito da necessidade de cada pessoa, mas aqui a gente fala normalmente entre 3 a 4 treinos por semana, tá? E aí a pessoa faz às vezes o longuinho dela, onde ela vai encaixar uma intensidade, vai fazer um certo volume, vai fazer um treino mais específico, vai ter mais tempo para treinar aqui do que nos demais dias. Então aqui a gente faz um treino um pouco mais forte, por isso que segunda-feira ou terça-feira esse treino aqui tem que ser mais leve. Leve, mais tranquilo, solto, porque na quarta-feira vem um treino mais forte. Aqui na sexta, não falei? Um treino mais tranquilo, também uma rodagemzinha de 45 minutos, 1 hora, tranquilo, beleza? Sábado e domingo, um treino novamente mais forte, assim por diante, tá? E aí a gente vai trabalhando uma semana, outra semana, às vezes a terceira semana com mais carga, ou uma semana, certo? Outra semana, uma semana de carga mais baixa. E aí isso aqui seria um bloco, né? E aí a gente vai aumentando. Uma semana, outra semana e uma semana de recovery, certo? Segundo bloco, e assim por diante, até a gente atingir nosso objetivo. Ah, então o meu treino vai ter, eu vou fazer, digamos, vamos voltar para o nosso objetivo dos 4 km, né? Eu vou fazer um treino no dia, vamos lá, vamos passar para o lado de cá. No dia 30 de março, né? 30 de março vai rolar uma corrida aqui em Blumenau só para mulheres, beleza? Uma prova de 4 km. Então daqui até lá nós temos aí, digamos, 4 semanas, tá? O que a gente pode fazer em 4 semanas? Muita coisa, porém não tem muito tempo, né? Então a gente vai ter 4 semanas aí para treinar. Uma semana, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, que é a semana da prova. Aqui é a prova, tá? Então, trazendo para a nossa realidade, a gente teria 3 semanas de treino, uma semana de descanso. Aqui já deveríamos estar descansando no sábado, tá? No sábado, para já começar a descer um pouco a intensidade. A gente pode subir um pouquinho a intensidade, aqui a gente começa a descer para chegar aqui na prova descansado e aqui a gente faz força, tá bom? Então, treina, e vai empilhando carga de velocidade, de volume. Aqui a gente começa a reduzir aqui nessa parte final dessa semaninha, aqui no final de semana, faz um treino simulando prova, mas com menos carga de volume, com um pouquinho menos carga de intensidade, ou intensidade semelhante à da prova, e aí descansa essa semana aqui para, na hora H, a gente fazer um provão aqui, né? E aí entra aquelas 3 questões que eu comentei com vocês. Seja esses 4 quilômetros para uma pessoa iniciante, certo? Seja esses 4 quilômetros para uma pessoa intermediária, né? Ou para uma pessoa que já corre de forma um pouco mais avançada, certo? E aí aqui a gente vai ter 3 formas diferentes de a gente treinar para a mesma prova,
nas mesmas 4 semanas, para o mesmo objetivo, que é 4 km, certo? E aqui eu vou parar de escrever um pouco, falar um pouquinho mais com vocês, para vocês entenderem sobre como que a gente reage para cada questão. Primeiro, pessoa iniciante. O que a pessoa iniciante ela quer? Eu vou ter que escrever, na verdade, tá? Mas vou escrever menos. O que uma pessoa iniciante ela quer? Ela quer completar esses 4 km da melhor maneira possível, né? Sem se machucar, correndo e caminhando talvez um pouco, ou correndo bem levinho o tempo inteiro. Então essa pessoa ela não tem muita preocupação com o tempo de prova, com colocação de prova, nem com a forma como ela vai largar a prova dela. Tá? Ela vai fazer essa prova aqui exclusivamente para ir lá participar, fazer a sua primeira prova, fazer a sua segunda prova, ou mais uma prova para ter mais uma experiência e concluir esses 4 km da melhor maneira possível. Essa pessoa, tendo em mente que ela fez o teste de 3 km, tem o Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 dela, o que a gente pode fazer ao longo desse período? O que é mais importante? Né? Bom, o importante é trabalhar 4 km, é ter resistência para percorrer 4 km. Essa pessoa, ela precisa trabalhar muito Z2, tá? O Z2 que é a zona onde a gente trabalha mais essa questão aeróbia, onde ela vai conseguir correr um longo período sem exercer grandes cargas a ponto de sobrecarregar ela ao longo desse período e ela chegar aqui muito cansada, às vezes até mesmo lesionada. Mas a gente pode também trabalhar séries de intensidade, né? Mais séries de intensidade, homens não fazem muita coisa ao mesmo tempo, né? Intensidade, entre Z3, que é o ritmo que ela quer fazer na prova, então a gente vai pegar o Z3 dela e vai explorar aquele Z3, que foi o tempo de 3 km dela, e fazer com que ela treine em cima daquilo para melhorar a percepção de esforço dela, que ela já fez, não é uma carga tão alta, vai ter intervalo ativo ou passivo, tá? E ela vai conseguir evoluir porque está estimulando o corpo dela, treinando uma certa intensidade. Mas também a gente pode fazer um pouquinho de Z4, não tem problema nenhum, desde que a carga de volume não seja tão alta, que a carga de intensidade também não seja tão elevada aqui no Z4, e essa carga de treino não faça com que essa pessoa se machuque ou que impeça ela de continuar o próximo treino. Porque o mais importante é ela fazer aqui os seus 3 treinos aqui, seus 3 treinos aqui, seus 3 treinos aqui, e seus 2 treinos mais o treino da prova, que seria a prova, tá bom? Então, para essa pessoa aqui que treina 3 vezes na semana, né, vamos botar aqui, falei que eu não ia escrever, né? Essa pessoa que treina 3 vezes na semana, que é a nossa realidade, ela precisa fazer um treino rodado, entre Z1 e Z2, ela precisa fazer um treino de intensidade, de Z3 e Z4, e ela precisa fazer mais uma rodagenzinha de final de semana, ou ainda na semana, em Z2, quase beliscando Z3 ali, para trabalhar um pouquinho mais de resistência. Lembre-se, menos é mais. Para essa pessoa que está começando, o mais importante é ela se sentir bem. Então é o nosso caso, onde a gente tem muitas meninas que estão iniciando, estão buscando fazer seu primeiro 4K, melhorar o seu 4K, né, que é uma distância intermediária entre os 5, né, para quem está começando. Então, às vezes você pode fazer uma prova mais forte, que é o caso dessa galera aqui, porque é menos que 5 km, ou você consegue fazer o 4 km porque você ainda não fez o 5 e você está querendo treinar para fazer um 5 logo muito em breve. Então, é exatamente isso que a gente quer. Treinar com qualidade, treinar com segurança e evoluir, mesmo que não sejam treinos tão intensos, né, mas que a gente possa explorar as zonas de treinamentos, as zonas de treino que aquela pessoa obteve através do teste 3K. Beleza? Isso aqui é a galera iniciante. Galera intermediária, galera que já correu 5, que já correu 10, já correu várias provas, já buscou melhorar o seu tempo em 5 km, já está buscando melhorar o seu 10 km também, tá? Essa galera aqui, a gente pode explorar da mesma forma de 3 a 4 vezes por semana, tá? Então vamos botar aqui, de 3 vezes, às vezes a 4 vezes na semana, treino para essa galera, tá? E aí, a gente vai trabalhar também o Z2, a mesma coisa. O Z2 é importante trabalhar, tá? Grande parte da nossa semana é em zonas mais baixas. Aqui é só uma partezinha, uma fraçãozinha do nosso treino, tá bom? A gente tem que trabalhar as séries de intensidade. A gente pode trabalhar essa galera que já fez 5, já fez 10, já correu um 15 num treino. Pode trabalhar mais E4 tranquilamente. E a gente consegue explorar as capacidades físicas dela, ela vai saber se virar com uma carga um pouco mais elevada de intensidade e ela vai conseguir entregar bons treinos. E aqui ela pode fazer mais um treino leve, em Z2 ou Z1, tá? E mais ainda também, quem sabe, às vezes, esse bônus de um treino a mais, fazer às vezes um longuinho de final de semana,
onde a gente pode fazer um fartlek, a gente pode fazer um treino intervalado dentro de um treino um pouco mais longo, né? Então vamos fazer aqui um treino misto, certo? Para essa pessoa, onde ela vai correr, por exemplo, 10 km, 12 km, mas ao mesmo tempo ela vai trabalhar aqui dentro zonas de Z3, Z4, para estimular o corpo dela a melhorar o 4 km dela, a melhorar aquele teste de 3 km na prova depois de 1, 2, 3, 4 semanas de treinamento, tá bom? Inclusive, dependendo do período que a gente se encontra, a gente pode inclusive trabalhar um Z5 aqui também, né? Que seria trabalhar mais intensidade. Mas a gente tem que ver muito qual que é o objetivo de cada pessoa e se é o seu objetivo, se você é a sua realidade de quem mandou mensagem lá no nosso Instagram, certo, Cris? Se vale a pena trabalhar esse Z5 agora, porque vai gerar muito mais carga vai gerar muito mais carga no nosso corpo, né, do treinamento, vai necessitar de uma recuperação, então talvez em 4 semanas apenas não seja tão interessante, Cris, a gente trabalhar tanto Z5, mas poderia. Às vezes trabalhar um misto, às vezes aqui, né, nesse treino misto aqui, fazer, por exemplo, 2 km leve, aí faz 5 de 200, trota com um intervalo ativo, e aí faz 1 km solto, faz ali 1 km em Z4, e aí repete isso, mais 2 km solto, mais 5 de 200 em Z5, mais 1 km solto, mais 1 km em Z4. Né? A gente consegue fazer um treino bem misto, trabalhando zonas mais altas, para estimular o seu corpo a se adaptar na hora da prova para fazer uma prova boa, tá bom? Talvez aqui eu estou dando uma pincelada para a galera que é um pouco mais avançada, tá? Mas é possível também trabalhar já essas cargas, certo? Então, qual que é o objetivo dessa galera aqui? Fazer um bom 4, tentar melhorar o seu tempo de 3 km, ou fazer o mesmo tempo do 3 km na prova de 4 km. E essa galera já é uma galera que busca outras provas, né? Já quer fazer um 10K nos próximos meses, quer treinar para fazer talvez um 21 no final do ano. Essa é a realidade desse pessoal, tá bom? E tem a galera avançada, que é uma galera que já correu prova de 5, de 10, 21, quem sabe já fez 42, já buscou RP no 5, já bateu RP no 5, já buscou a mesma coisa no 10, no 21, no 42, e quer fazer isso aqui, faca na bota, quer correr pra caramba, quer fazer força, e quer entregar um bom 4 km. Então essa pessoa, ela realmente precisa fazer um pouco mais de carga de treino. Ela pode fazer aqui de 3 vezes por semana também, depende da pessoa, até 5 vezes, depende de cada um, tá, galera? De cada um, da necessidade de cada um e do contexto de cada um. Mas a gente consegue trabalhar aqui muito bem, tá bom? Entre 3 a 5 vezes na semana, nessas 4 semanas, pensando na mesma prova. E aqui a gente também vai trabalhar com uma questão de Z2 num treino, um treino mais rodadinho, mais tranquilo. A gente vai trabalhar aqui nas séries intervaladas, tá? Vai trabalhar de intensidades, no caso a gente vai trabalhar um Z4, fortão, vai trabalhar um Z5 também, consegue trabalhar aqui, se a pessoa tem capacidade de responder a esse treinamento, tá? Vamos trabalhar também um Z2 e também a gente com certeza vai encaixar um treininho misto. Essa galera que já treina um pouco mais, eu já gosto de treinar 4 vezes. Então esse 3 provavelmente, beleza, às vezes a pessoa precisa de 3, porque eu tenho vários alunos que são super experientes que treinam 3 vezes. Mas essa aqui é a pessoa que poderia com certeza treinar 4 vezes, talvez 5 vezes, tá bom? Então a gente tem essa possibilidade aqui. E aí aqui sim a gente vai conseguir, com essa pessoa, explorar intensidades maiores, né? Trabalhar esse Z5, porque essa pessoa às vezes ela está buscando um pódiozinho, então ela tem que ter uma chegada mais forte, né? Ela quer baixar o pace dela dos 3 km que ela fez agora no começo de março, no dia 01 de março, que foi o nosso 01 do 03, né? Que foi nosso teste. Ela quer baixar talvez esse pace que ela fez nos 3 km, ela quer baixar nessa prova de 4. Então a pessoa foi lá e correu para 4 por quilômetro, por exemplo, tá? Como é o caso da Sheila lá de Lages, e ela quer fazer nos 4 km, 4 e 8, né, Sheila? Ela quer fazer nos 4 km o mesmo tempo que ela fez nos 3. Então, a gente consegue trabalhar séries mais intensas aqui com ela, dando um pouco mais de ênfase em Z5, bastante ênfase em Z4, né? Consegue explorar bastante esse misto aqui, que é onde a gente realmente consegue fazer um certo volume com uma grande intensidade, seja em Z4, seja em Z5, seja em Z3, né? E fazer com que essa pessoa percorra a semana 1 com uma carga elevada, semana 2 com uma carga mais elevada, semana 3 com uma carga mais elevada no início da semana e depois já caindo no final dela, para que aqui a gente descanse e bimba, prova, tá? Então, para essa galera aqui, é o cara que a pessoa que está buscando RP, que quer melhorar, quer buscar pódio, está pensando já em 21 km nos próximos meses, então ela tem que entregar intensidade agora,
já pensar num volumezinho do final de semana, porque essa prova aqui é legal, é bacana, ela quer participar, mas ela não pode perder de vista a prova de 10, prova de 21, que vai ter já ainda nesse primeiro semestre, tá bom? Então são 3 diferentes situações e contextos para um iniciante, um intermediário e um avançado, que vai fazer aí treinos mais fortes ou treinos mais leves, mas que se encaixa bem na nossa realidade da performance, onde a gente tem uma grande gama de pessoas que estão aqui, bastante pessoas estão aqui nesse ponto. A gente tem algumas pessoas aqui também, e a gente tem algumas pessoas aqui que correm que gostam de um alto rendimento, procuram dentro do treinamento explorar suas capacidades, suas valências físicas, para realmente extrair um pouquinho mais, tá bom? Então, deixa eu ver se eu não esqueci mais nada aqui. Deixa eu passar para cá, com licença, voltamos. Falei, né? No dia 1º de março a gente fez teste de 3 km. Com o nosso teste de 3 km a gente descobre essas zonas de treinamento, o que a gente faz em cada uma delas, tá? Aqui seria a zona 1, seria o recoveryzinho, bem levinho. Então, por exemplo, sábado a gente fez teste de 3K. Segunda-feira era muito importante fazer um recoveryzinho. Um treino leve, um treino tranquilo, baixa intensidade. Uma graminha, super recomendado. Z2, né? Z2 zona confortável, pode ser uma rodagem tranquila, 45 minutos, 8 km, tá? Ou um pouco menos, dependendo do nível de cada pessoa. Mas aqui o Z2 é onde a gente trabalha uma zona um pouco mais confortável, né? O Z3, ele seria praticamente, daqui, se eu botar aqui, confortável, não vai caber tudo, tá? Beleza? O Z3 aqui seria praticamente um ritmo de prova. Vou botar aqui, ritmo de prova, para vocês entenderem, certo? E com isso a gente consegue treinar muito próximo das zonas do nosso teste. É um treino puxado, um treino que vai trabalhar algumas distâncias um pouco maiores para simular o que a gente fez em teste, porém num treino intervalado, um treino um pouquinho maior, tá bom? Z4 já é uma intensidade alta, certo? Intensidade alta, beleza? Alta. Aqui a gente precisa do intervalo, aqui são séries clássicas, né? 5 de 800, 10 de 400, quem sabe 4 de 1000, tá? Dá para fazer para aquele treino dentro daquele nosso objetivo que eu falei anteriormente. Z5, muita intensidade, tá? Muito mais intensidade bem mais alta. Aqui é o famoso VO2, tá, galera? VO2 máximo. Aqui que a gente treina aqui uma quantidade mais elevada de intensidade, e aí a gente precisa de mais tempo de intervalo, a gente não treina muito isso aqui na semana, porque isso pode machucar. É muito mais rápido que isso aqui, né? E a gente precisa de muito mais tempo para descanso e entregar de novo mais uma carga de intensidade, né? Esse determinado volume, tá bom? E aqui o Z6 seria um sprint. Para classificar certinho para vocês entenderem, seria isso aqui, um sprint. A gente também trabalha isso, mas aqui a gente trabalha às vezes como um pré-treino ali, antes da uma série principal do dia, a gente trabalha isso aqui mais como um estímulo. A gente trabalha essa questão de desenvolver uma capacidade neuromuscular ali, de mecânica, de corrida, que é importante também, mas a gente não trabalha isso todo dia porque é rápido, é intenso e é lesivo, né? Porque é muito rápido, é muito abaixo desse pace aqui, e aí a gente pode se machucar, mas a gente tem que fazer de vez em quando para também estar estimulando essa outra valência que é importante, mas eu não costumo trabalhar por pace, aqui eu trabalho mais por questão de percepção, de como é que a pessoa tem que correr, se sentir mais rápido, trabalhar com mais técnica, né? Uma distância bem curtinha, 50, 100 metros, 200 metros no máximo, tá bom? E aqui a gente trabalha essa zona Z6. Beleza? Bom, eu acho que é isso. Eu quis responder essa questão que a Cris me trouxe lá no Instagram para vocês sobre como melhorar no 4km, né? Como treinar por 4 km. E aí eu aproveitei para falar sobre a galera que está iniciando, que é a nossa realidade do nosso grupo, que tem bastante gente. A galera intermediária, que hoje a Cris se encontra por aqui, né, Cris? E também a galera avançada, que também tem pessoas no nosso grupo que treinam com mais ênfase, com mais foco, querendo buscar aí um bom resultado nas provinhas que acontecem aqui na região, né? Então a gente também tem que entender do treinamento para dar suporte para todo mundo. E o mais importante, galera, eu vou falar, vocês viram que aqui tem Z2, 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 né? Aqui tem menos carga de intensidade, aqui um pouco mais, aqui bem mais. Galera, menos é mais. A gente tem que saber trabalhar o Z2. Às vezes a gente fala pra galera, tem que treinar Z2. Se você correu para 4 por quilômetro, você tem que correr para 5 no Z2. Aí você passa esse Z2 pro cara e tem que fazer 6 km em Z2 num treino, né? 6K em Z2, a 5 por quilômetro, igual a 30 minutos.
Aí o fulano, ou a fulana, vai lá e entrega isso aqui a 4,40, 4,30. Aqui já não é Z2, é um Z2 bem alto, já é quase um Z3, né? Então a gente tem que, né, tá beliscando Z3. E aí essa sobrecarga de treino vai impactar no próximo treino, né? A pessoa já vai entrar num treino que era para estar descansada, um pouco mais cansada. Então, e aí quando ela treina cansada, ela vai somar mais carga de treino ainda. E no outro treino que ela era para fazer um soltinho, ela vai estar podre de cansada, né? E aí quando ela vai fazer o quarto treino dela, que é um treino bom, o treino sai todo errado. Então é importante a gente entender o que é Z2, o que é Z3, o que é Z4, o que é Z5, para a gente entregar realmente o que é necessário. Se isso aqui é o teu Z2, o teu Z3, o teu Z4, entrega exatamente aquilo. Porque sempre tem uma margem de 10 segundos para cima, para baixo, que a gente pode se ajustar. Mas o que não pode acontecer é a gente treinar muito abaixo ou muito acima. Muito abaixo é arriscado, muito acima não está surtindo efeito. Beleza? E galera, espero ter tirado aí todas as dúvidas, que eu sei que a Cris compartilhou essa informação lá no Instagram, mas é de outras pessoas também. E se vocês têm algum interesse em saber um pouco mais sobre treinamento, manda mensagem pra gente, Instagram, WhatsApp, ou aqui mesmo no YouTube, a gente vai trazendo mais assuntos como esse pra vocês. Beleza? Valeu, galera!